Agora, ele vai mostrar quando é que Cristo voltará. Quais são os fatores determinantes para Cristo voltar? Ele vai dizer, o pensamento de vocês acerca da volta de Jesus está errado. O pensamento de vocês a respeito do tempo da volta, pensando que ele já até voltou agora e voltaria no primeiro século, está errado. Por quê? Porque a volta de Jesus tem que atender um princípio. Tem que passar por um princípio, um grande sinal. Sem este sinal não ocorre. Ok? Antes de Cristo vir, deve vir outro primeiro. Ok, Tessalonicenses? Antes de Cristo aparecer, outro deve aparecer primeiro. Antes de Cristo se manifestar novamente, outro se manifestará primeiro. Sem a vinda deste outro, sem a aparição desse outro, sem a manifestação desse outro primeiro, Cristo não volta. Porque esse outro precede a volta de Cristo. Ele é o maior sinal para a volta de Cristo. Quem é? O anticristo. E ele vai dizer isso no verso 3. Ninguém de modo algum vos engane. Então o primeiro conselho que Paulo dá aqui para a igreja: tomem cuidado com o engano religioso, e especificamente no tocante à escatologia. Então Paulo já alertava os crentes do primeiro século a tomarem cuidado com o engano religioso. O que é isso? Heresia, seita, falso profeta, que ninguém de nenhum modo vos engane. Ou seja, eles poderiam ser enganados. O engano estaria presente. O engano iria alcançá-los, iria investir contra ele. Cristo está dizendo para vocês que estão nos assistindo: não sejam enganados. Cuidado com o engano religioso. Está infestado na internet de heresias em abundância e falsos profetas em abundância. Cuidado com o engano. E o quê? Ninguém vos engane com falsas previsões. Cuidado com gente que está falando que viu o futuro, previu o futuro, sabe do futuro, o que vai acontecer. Cuidado com isso. Paulo está dizendo: não sejam enganados com falsas previsões. Verso 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto que? A volta de Jesus. Ele está dizendo que ela não pode acontecer sem que um fator ocorra. Veja só de novo, isto não acontecerá. A volta, ela não vai acontecer. A volta de Jesus, o arrebatamento, a segunda vinda, não pode acontecer sem um outro advento acontecer primeiro. Qual é? Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse é o grande sinal. Para Cristo voltar, o anticristo tem que vir. Para Cristo reaparecer, o anticristo tem que aparecer. Para Cristo descer, o anticristo tem que subir. Antes de Cristo vir, o anticristo deve aparecer. Então esse talvez é o principal sinal. Sinal mais claro, visível, palpável, evidente da volta de Jesus. A manifestação de um indivíduo, a aparição de um indivíduo, a ascensão de um indivíduo, de um homem, de uma personalidade carismática, militar, um líder proeminente.
Ok? Mas Paulo também diz que algo também antecede o anticristo. É o verso 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? Vamos lá. Antes de Cristo aparecer, se manifestar, o anticristo tem que se manifestar. Mas antes do anticristo vir, é necessário vir a apostasia. O que é apostasia? É o cenário mundial. Para o anticristo aparecer, o campo tem que estar preparado para ele. O cenário tem que ser todo montado para ele. A terra toda tem que ser preparada para ele. O que seria esta apostasia? É um termo abstrato, né? Não é algo, não é uma pessoa. Apostasia é um estado de degradação tão grande que o mundo, a sociedade e os cristãos vão se submeter, que possibilitará a aparição e o governo do anticristo. Entendeu? Apostasia, então, seria um estado de degradação geral, mundial, um estado de corrupção nas instituições, na sociedade, na religião, tamanho e tão globalizado que possibilitará o filho da perdição se manifestar. Então, para que o anticristo venha, o cenário tem que ser montado. Esse cenário vem no nome de apostasia. O que é apostasia? Nós temos dois exemplos de apostasia que envolve a degradação da sociedade ímpia e a degradação da religião, do cristianismo, da igreja visível. Esses dois juntos, quando se pervertem, a apostasia está toda lançada, completa. Mateus capítulo 24 diz, que estado é esse? Ele vai descrever o seu sermão escatológico. Jesus está dizendo, dando sinais. E ele vai listando uma série de sinais. Ele diz assim, que naquele tempo, muitos se escandalizarão, escandalizar é tropeçar, desviar, trair-se uns aos outros, odiar-se uns aos outros, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Multiplicação da iniquidade, o ímpio, a sociedade pagã, amor se esfriando, a igreja. Então olha o cenário, a religião, a igreja se esfriando, e a sociedade multiplicando a iniquidade. E o cenário ficará como? O de Gênesis capítulo 6, da geração antediluviana. O estado de depravação, de corrupção, de degradação moral, coletivo, mundial, geral, será tão grande que a narrativa sobre os antediluvianos era, o pensamento daquela geração era só mal continuamente. Esse é o cenário que tem que ser preparado para o anticristo. Então, a sociedade secular, o ímpio, vai se perverter de tal maneira, enquanto que muitos vão apostatar-se da fé, ou seja, o abandono da verdade, cada vez mais seitas, heresias crescendo, cada vez mais gente crendo em mentira, cada vez mais falsos líderes, falsas igrejas, falsas pregações, falsas doutrinas, falsos pastores, e multidões seguindo a mentira, o engano, o erro, um florescer, um explodir de engano. Isso é apostasia. E eu vou ler um texto
que descreve com precisão a degradação do homem e da igreja ao mesmo tempo, o estado de apostasia. Ou seja, como o cenário precisa estar para o anticristo entrar. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, veja só, Paulo vai narrar para Timóteo quando estaria o cenário nos últimos dias. Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, Timóteo, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Então, veja que claramente a condição moral da sociedade e o esfriamento também da igreja visível física, quando ela começar a tolerar os mesmos pecados dos ímpios, a praticar, quando ela crê num evangelho que não tem nada a ver com a cruz de Cristo, o cenário está pronto. Por quê? Novamente, para o anticristo entrar em cena, né? Para o anticristo entrar em cena, para o anticristo ser erguido, o mundo tem que estar num estado de degradação tão grande que possibilitará a sua vinda e o seu governo. Então, vindo o cenário, apostasia, depois do terreno preparado, então o anticristo aparece, se ergue, se levanta, finalmente vem. Agora acompanhe comigo. Nós já estamos vendo sinais de tudo quanto é lado, ok? É mais ou menos assim que você entende os sinais. Terremotos, guerras, rumores de guerra, fome, peste, engano religioso, nação contra nação, essas coisas. Desde o primeiro século já tinha essas coisas? Já. Então como é que eu sei que ao fim, se já acontecia, continua acontecendo? É que elas aumentam em número e em intensidade. Sinais que nós vemos hoje não são os mesmos que víamos alguns séculos atrás. Eles são muito mais numerosos e muito mais intensos. Quase não se viu uma pandemia que mobilizou, paralisou o mundo inteiro. Então está cheio de sinal. Agora vamos olhar para esse. Que o anticristo precisa aparecer, é o grande sinal visível, explícito. Mas para ele vir, o cenário tem que ser montado de degradação. O que você acha da nossa sociedade? O que você acha das leis que estão sendo aprovadas? O que você acha quando olha para a Europa, quando olha a América do Sul, a América do Norte, e vê a condição moral das pessoas? O que você acha quando você vê a religião, as grandes igrejas, as doutrinas que estão sendo ensinadas? Apostasia é, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos
a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, apostasia. Chegará o tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão, formarão doutores para si, segundo as suas próprias concupiscências. Você não acha que é isso que você vê exatamente? Então, à medida que o tempo chegar, isso vai dobrar, triplicar, né? O amor de muitos, quantos são muitos? Quase todos, se esfriará. Então, parece que o cenário está sendo muito bem articulado, montado, preparado. Essa pandemia não só matou gente, tirou emprego de gente, mas o que revelou de podridão, de decadência moral, de corrupção do gênero humano não está escrito. E o que revelou de besterol teológico, de apostasia, não está escrito. Então me parece que o cenário está sendo montado.